Sejam bem-vindos, amantes da ornitologia! Na aula de hoje, iremos conhecer duas mutações que atuam sobre a melanina, a mutação pastel e a mutação opalina. Vamos colocar mais duas peças no nosso quebra-cabeça. Por isso, é importante estarmos com todos os conceitos já claros em nossa mente. Os conceitos de variedade, categoria e o que mais utilizaremos daqui para frente, que são os conceitos dos melânicos clássicos. Vocês perceberam como os conceitos vão se repetindo? Isso facilita o aprendizado e, é claro, quando houver alguma exceção, a gente te avisa. Quando surgiu a mutação pastel, foi chamada de segundo fator de diluição das melaninas, por ser uma mutação sexo-ligada, já que consideravam o isabelino o primeiro fator de diluição das melaninas. Lembre-se de quando dissemos que a tonalidade da melanina bege do isabelino dilui a tonalidade marrom do canela. Os canários pastéis têm como características a atenuação da eumelanina negra na envoltura e no desenho. Isso ocorre nos canários de eumelanina negra, negros e ágatas, ou seja, toda a melanina negra que o melânico clássico tinha fica com uma coloração atenuada. Já nos melânicos clássicos marrons, afetados pela mutação pastel, os canelas e os isabelinos, ocorre uma dispersão da eumelanina marrom, ou seja, a eumelanina que estava concentrada no centro da pena, formando o desenho, se espalha pela pena, formando um manto melânico. Os canários pastéis participam dos concursos nos negros, canelas, ágatas e isabelinos. E agora veremos o que precisa ser analisado em cada um deles e o que é mais valorizado no canário afetado pela mutação. São os azuis, verdes e cobres, afetados pela mutação pastel. Vamos entender onde um melânico clássico se modifica quando for um canário pastel. A mutação faz com que a eumelanina negra se reduza a uma tonalidade cinza-chumbo, mas o desenho deve continuar semelhante ao clássico, largo, paralelo e contínuo. As remiges e retrizes devem ter a mesma tonalidade de desenho. Não admitimos qualquer tipo de despigmentação, pois pode ocorrer confusão com os asas cinzas, que veremos mais à frente. Inclusive, qualquer despigmentação nas remiges e retrizes será motivo de desclassificação no concurso. O melhor negro pastel que buscamos é um canário que tem o desenho similar ao clássico, com a tonalidade cinza-chumbo oxidada, que tem a envoltura oxidada e ainda que não tenha feomelanina, e que seu bico, suas patas e suas unhas sejam negras. Devemos evitar os negros pastéis que tenham muita feomelanina, desenho fino ou ainda que tenham pouca envoltura, a ponto de se confundir com os ágatas. Uma curiosidade interessante sobre os negros pastéis é que os machos heterozigotos, portadores de canela, têm a subplumagem negra, já os homozigotos têm a subplumagem cinza. São os ágatas afetados pela mutação pastel. Vamos entender onde o melânico clássico se modifica quando for um canário pastel. A mutação pastel atua diluindo a eumelanina negra, diminuindo a tonalidade do desenho e da envoltura, deixando na tonalidade cinza escuro. Consequentemente, deixa a cor de fundo, o lipocromo mais evidente, pelo fato da melanina dispersa sobre ela ser da tonalidade mais clara do que do clássico. O melhor ágata pastel que buscamos é um canário que tenha uma tonalidade de eumelanina cinza escuro. Do restante, ele deve seguir todos os critérios que aplicamos no ágata clássico. Desenho numeroso, fino e entrecortado, mínima presença de feomelanina, bigodes nítidos, bico, patas e unhas claros. A diferença do desenho de cabeça permanece igual aos clássicos, porém na tonalidade da mutação pastel. Devemos evitar os ágatas pastéis que tenham um desenho diferente dos critérios ideais dos ágatas clássicos,
que tenham excesso de feomelanina e que a tonalidade cinza esteja com tendência para o marrom, ou ainda que tenham a envoltura muito escura, fazendo com que apareça pouco a cor de fundo. São os canela afetados pela mutação pastel. Vamos entender aonde o melânico clássico se modifica quando for um canário pastel. Como dissemos, a mutação pastel dispersa a eumelanina nos canários melânicos clássicos canelas, ou seja, a eumelanina que estava concentrada no desenho passa a ser distribuída por toda a pena. O melhor canela pastel que buscamos é um canário que tenha melanina marrom escura distribuída por toda a plumagem de forma uniforme, fazendo com que o desenho do clássico desapareça por completo. Inclusive, as remiges e retrizes devem ter a mesma melanina marrom escura distribuída de forma uniforme. Devemos evitar os canelas pastéis que tenham uma tonalidade marrom clara, ou ainda aqueles que formem desenho, tanto o desenho eumelânico, formado por estrias, quanto o desenho feomelânico, que é aquele onde a tonalidade da borda da pena fica com uma tonalidade marrom mais escura que a tonalidade marrom do centro da pena. Bom, como todos devem ter percebido, nos canelas pastéis já temos uma exceção à regra. Sim, nos canelas clássicos queremos desenho largo, contínuo e paralelo. Já aqui, não queremos desenho. Essa já é uma exceção à regra dos canelas. São os isabelinos afetados pela mutação pastel. Vamos entender onde um melânico clássico se modifica quando for um canário pastel. Como já dissemos, a mutação pastel dispersa a melanina marrom, e o isabelino tem a eumelanina marrom, assim como o canela. Ocorre que a eumelanina que estava concentrada no centro da pena passa a formar o desenho e é distribuída por toda a pena, formando assim um manto de tonalidade bege claro sobre toda a plumagem. O melhor isabelino pastel que buscamos é um canário que tenha a tonalidade de eumelanina bege claro, distribuída de forma uniforme por toda a plumagem, inclusive sobre as remiges e retrizes. É de fundamental importância que esse manto seja visível e de maneira alguma ele pode ser claro demais a ponto de não ser visto. Devemos evitar os isabelinos pastéis que mostrem desenho eumelânico visível, ou ainda aqueles que apresentem um manto na tonalidade bege escuro. E aqui temos outra exceção à regra, agora em relação à regra dos isabelinos, já que também, assim como nos canelas, os isabelinos melânicos precisam demonstrar seus desenhos. Já o isabelino pastel ideal deve ter o desaparecimento total do desenho. A mutação opalino surgiu em 1958, em Nuremberg, na Alemanha, e foi a primeira a não ser sexo ligado. É uma mutação autossomal. Os canários opalinos têm como características a redução e a inversão das melaninas. A inversão faz com que a eumelanina que estava sob a pena passe a se concentrar em maior quantidade na parte inferior da pena. E essa inversão produz um efeito óptico que chamamos de opalescência ao canário, já que ele traz um aspecto cinza azulado. A parte inferior das remiges e retrizes é mais escura que a parte superior. E ainda, a mutação não afeta a melanina depositada no bico, nas patas e nas unhas. Os canários opalinos participam dos concursos nos negros, canelas, ágatas e isabelinos. E agora veremos o que precisa para ser analisado em cada um deles. E o que é mais valorizado no canário afetado pela mutação. São os azuis, verdes e cobres, afetados pela mutação opalina. Vamos entender onde um melânico clássico se modifica quando for um canário opalino. A mutação faz com que a eumelanina negra do desenho do clássico se transforme em tonalidade cinza escuro azulado.
deixa a envoltura melanizada, de tonalidade cinza azulada, porém um pouco mais clara do que no desenho. E como dissemos, ela não afeta o bico, as patas e as unhas. Eles devem ser negros. O melhor negro opalino que buscamos é um canário que tem um desenho similar ao clássico, com a tonalidade cinza azulada escura, e que tem a envoltura fortemente melanizada. Ainda que não tenha felmelanina e que o seu bico, suas patas e suas unhas sejam negros. Devemos evitar os negros opalinos que tenham muita felmelanina, desenho fino ou interrompido, e ainda que tenham pouca envoltura, deficiência em apresentar os reflexos azulados e, para não esquecermos, caso tenha tendência à mutação mogno, que conheceremos mais à frente, ele deverá ser desclassificado. São os canelas afetados pela mutação opalino. Vamos entender onde um melânico clássico se modifica quando for um canário opalino. Como dissemos, a mutação opalino reduz e inverte a eumelanina nos canários melânicos clássicos canelas, ou seja, a eumelanina que estava concentrada na parte superior da pena passa a se concentrar na parte inferior da pena, deixando a tonalidade do desenho na cor cinza amarronzado, com reflexos azulados. O melhor canela opalino que buscamos é um canário que tenha a melanina na tonalidade cinza amarronzada, com reflexos azulados, que mantenha um desenho similar ao canela clássico, e que ainda, apesar da redução da eumelanina, mantenha a envoltura fortemente oxidada. Devemos evitar os canelas opalinos que tenham um desenho fino e interrompido, e ainda que tenham pouca envoltura, deficiência em apresentar os reflexos azulados, e para não esquecermos, caso tenha tendência à mutação mogno, o que conheceremos mais à frente. Ele deverá ser desclassificado. São os ágatas afetados pela mutação opalino. Vamos entender onde um melânico clássico se modifica quando for um canário opalino. A mutação opalino atua reduzindo e invertendo a eumelanina negra, diminuindo a tonalidade do desenho e da envoltura, deixando na tonalidade cinza azulado. Consequentemente, deixa a cor de fundo, o lipocromo, mais evidente pelo fato da melanina reduzida e invertida sobre ela ser de tonalidade mais clara do que o clássico. O melhor ágata opalino que buscamos é um canário que tenha uma tonalidade de eumelanina cinza azulado. Do restante, ele deve seguir todos os critérios que aplicamos no ágata clássico: desenho numeroso, fino e intercotado, mínima presença de felmelanina, bigodes nítidos, bico, patas e unhas claros. Devemos evitar os ágatas opalinos que tenham um desenho diferente dos critérios ideais dos ágatas clássicos, que tenham excesso de felmelanina e que a tonalidade cinza azulado esteja com tendência para o marrom ou ainda para o cinza chumbo, que tenham a envoltura muito escura, fazendo com que apareça pouco a cor de fundo e deficiência dos reflexos azulados. São os isabelinos afetados pela mutação opalino. Vamos entender onde um melânico clássico se modifica quando for um canário opalino. Como dissemos, a mutação opalino reduz e inverte a melanina marrom, e o isabelino tem a eumelanina marrom, assim como o canela. Ocorre que a eumelanina que estava concentrada na parte superior da pena passa para a parte inferior da pena, transformando a tonalidade bege do clássico em bege acinzentado perolada nos isabelinos opalinos. O melhor isabelino opalino que buscamos é um canário que tem a tonalidade de eumelanina bege acinzentada, perolada no desenho. Esse desenho deve ser levemente visível, constituído da mesma forma como os clássicos isabelinos, porém reduzidos. Deve ter a felmelanina ausente e a menor melanização da envoltura possível. Devemos evitar os isabelinos opalinos que mostrem desenho eumelânico escuro, ou os que não apresentam desenhos, ainda que eles apresentem as remiges e retrizes na tonalidade bege acinzentada perolada escura. Também os que tenham excesso de felmelanina e a envoltura escura.
Chegamos ao final de mais uma aula. E agora, montando o quebra-cabeça das cores, vamos vendo que o conceito vai se repetindo. Aqui tivemos apenas duas exceções, os canelas pastéis e os isabelinos pastéis. No vasto e complexo mundo da ornitologia, conhecimento nunca é demais. Busque sempre fontes confiáveis de informação e estude sempre. No vídeo da próxima aula, iremos falar sobre 3 mutações que não estão incluídas em nenhuma regra. Elas têm as suas próprias regras e critérios de avaliação. Quer saber quais são elas? Então não deixe de assistir a nossa próxima aula e vem com a gente nesse voo.